Quarta-feira, Marauenses pelo Mundo, sexta temporada, está de volta e hoje o nosso papo é com a marauense que mora na França. Você acompanha episódios inéditos toda quarta-feira às 4 horas no rádio, também acompanha no YouTube, no Facebook, no Spotify, os cortes no Instagram e também no TikTok. Aproveita para seguir a gente no @MaisNovaMarau e também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Marauenses pelo Mundo, sexta temporada. E o papo de hoje é com a Kátia De Conto. E ao invés da gente fazer uma conexão via internet, essa conexão é ao vivo. Kátia, prazer te receber aqui. Igualmente, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Legal, vamos contar a tua história? Você está há 35 anos na França. Este ano vai fazer está fazendo 35 anos que eu moro lá. E eu brincava contigo aqui nos bastidores, 35 anos na França, falando perfeitamente o português. Muitas vezes o pessoal brinca conosco aqui nas entrevistas, Kátia, se eu me enrolar um pouquinho no português aí, tu me perdoa. Não esqueceu a língua, Não, né? Esqueci. Não esqueceu da cultura. Com o maior carinho, não, nem da cultura, nem da minha cidade natal, Marau, que é uma cidade maravilhosa, a melhor cidade do mundo. E então não tem como, tenho meus amigos, familiares aqui e ensinei as minhas filhas o português desde que elas eram muito bebezinhas, então elas falam muito bem o português também. Que legal, me conta como é que essa história de morar na França surgiu há tanto tempo, como é que você tomou essa decisão e como é que foi para você realmente dizer, eu vou morar na França, é para lá que eu vou. Sim, então, eu era casada com um médico que decidiu trabalhar na França e eu fui para lá com as duas filhas pequenininhas, uma com 3 anos e uma com 2 meses, menos de 2 meses. 2 meses. Menos de 2 meses. E esse meu marido faleceu e eu sou casada com um francês agora, há 20 anos. E você mora onde lá, com a família? Agora, eu morei em vários lugares, em função do trabalho do meu esposo, eu morei sempre nas fronteiras. Morei com a fronteira da Bélgica, fronteira com a Espanha, fronteira com a Itália. E agora, atualmente, nós moramos no sul da França, pertinho da Côte d'Azur. Bom, no momento em que vocês decidiram que iriam para a França, como que foi a tua preparação? Tanto a tua pessoal, psicológica e essa preparação financeira, como é que vocês organizaram isso? Então, foi um trabalho de formiguinha, porque meu marido ele foi 9 meses antes do que eu para a França. Quando eu cheguei lá, ele já estava trabalhando, pouco tempo disponível para dedicar a mim e aos filhos, em função da carga horária que ele tinha, que era extremamente importante, e eu fui sem falar nenhuma palavrinha de francês. Nada. Então, eu já coloquei a minha filha mais velha na escolinha maternal e eu aprendi tão bem com ela a falar o francês. E é aquela história que todos contam, quando a gente não sabe nadar e a água está subindo, a gente aprende a nadar na força, né? Então, o francês veio logo. E eu acho também que em função de conhecer um pouquinho a língua italiana, o nosso dialeto aqui, sim, ajudou bastante na compreensão do francês. Não para falar, mas na compreensão. Então eu aprendi eu me entendi muito antes de poder falar. Foi uma mudança grande, né? Foi. Para ti e para toda a família, chegar na França com um bebê com menos de 2 meses, menos de né? 2 um grande meses. Desafio ali, muito. Né? Muito trabalho, né? Dá muito trabalho, aprender um novo idioma, uma nova cultura, estar num novo país, longe da família. Exato. Não foi fácil. Não foi nada fácil, mas eu agora pensando, eu sou grata a isto, porque esta urgência fez com que eu aprendesse a, como se diz, me virar sozinha. Sim. Rápido. Então eu aprendi, a primeira cidade onde nós moramos foi em Marseille, que é uma cidade do sul da França, que atualmente ela deve ter uns 800 mil habitantes,
Então, foi lá nosso primeiro lar. E eu aprendi a me virar na cidade, a conhecer a cidade e aos pouquinhos aprendendo francês, ouvindo muito rádio, muita televisão. Que legal. E repetindo sozinha em casa as palavras que eu tinha mais dificuldade e graças aos amigos que eu fiz lá, o francês veio sozinho. Quanto tempo para falar bem, assim, para se virar bem? Olha, eu acho que para mim foi bastante rápido em função dessa necessidade absoluta de poder falar com os professores da escola. Tendo uma criancinha de menos de 2 meses e uma de 3 anos, eu precisei ir ao pediatra. Então, olha, eu acho que nos 3 primeiros meses eu já, com muitas falhas, mas eu já me virava um pouquinho no francês. Né? Rápido. Mas era necessidade. Necessidade absoluta. Não tinha como eu pedir para ninguém, longe de familiares, poucos amigos no início. Então, assim, era aprender ou aprender. Não tinha outra saída. Entendi. Vamos relembrar também, na tua chegada, como é que era a tua relação com os franceses, né? Como é que eles te recebiam, ainda mais não conseguindo falar o idioma? Era tranquilo? Foi, olha, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada por isso, porque graças a Deus eu tive uma acolhida muito calorosa. As pessoas que eu conheci em Marseille há 35 anos atrás são atualmente uma segunda família na França. A escolha do lugar onde eu moro atualmente é também em função deles. Nós moramos a 5 quilômetros de distância dessas pessoas que nos acolheram desde o início. São pessoas que eu encontrei principalmente por acaso, e aos poucos essas pessoas se tornaram uma família, uma verdadeira família. Então hoje nós compartilhamos com eles momentos extremamente bons e que vão perdurar para sempre. O que mais te encantou quando você chegou na França da cultura francesa? O que mais te encantou e que te faz ficar e viver lá até hoje? Olha, um pouquinho de tudo. O francês, ele tem uma reputação de ser um pouquinho seco, não muito agradável, mas eu acho que faz um pouquinho parte do folclore também. Eu acho que isso é válido em cidades grandes. Paris, principalmente, é uma cidade assim, em função é uma cidade cosmopolita, é o centro de muitas coisas, a alma da França. Então, os franceses parisienses são um pouco frios, mais distantes, o que não é o caso do francês do interior. E eu tenho uma experiência maravilhosa agora onde nós moramos, um vilarejo de 600 pessoas, um vilarejo medieval, onde as pessoas se conhecem, festejam juntas alguns eventos, e eu considero uma grande família. Quem conversa conosco e mora na Itália também cita dessa forma, que o italiano demora um pouquinho para dar confiança, às vezes é um pouquinho mais seco, mas principalmente nas cidades maiores, nas cidades que são mais turísticas, o que não ocorre mais em cidades menores. É mais ou menos assim? É assim também. O italiano é parecido com o francês ou não? Eu acho que o italiano é um pouco mais exuberante. Mas eu acho que o italiano é um pouquinho mais fácil de se ter um primeiro contato. Mas o francês é um povo que, uma vez que a gente faz um traço de amizade, é para sempre. Que legal. E a culinária francesa? Olha, eu acho que é a melhor do mundo. Ah, é? Eu acho que é a melhor do mundo. Eu tenho um carinho enorme, um apreço muito grande pela culinária italiana, porque é o que
a gente conhece em casa aqui. Sim. A cozinha brasileira, que é de uma riqueza incrível e que eu adoro também. Mas a francesa, ela é considerada um patrimônio imaterial mundial. E não é eu que digo, é uma escolha patrimônio imaterial. É uma culinária extremamente rebuscada, onde se privilegia produtos naturais, simples, e ela tem essa fama de culinária extremamente rebuscada, e de fato, em algumas ocasiões ela é assim, mas é uma culinária que privilegia produtos naturais e de boa qualidade, e ela é excelente, excelente. Da culinária para o turismo. Em mais de 3 décadas da tua presença lá, com certeza teve a oportunidade de conhecer vários lugares na França e Sim. fora da França. E aí eu quero saber quais são esses lugares que você conheceu, quais são os lugares que te encantaram em todo esse tempo que você está lá na Europa, vivenciando esse mundo que é um pouquinho diferente aqui do nosso. É um pouquinho diferente, né? Sim. Olha, eu sou suspeita para falar porque eu amo a França. A França é minha segunda pátria. E eu tenho um laço afetivo enorme com o país todo. Então, eu acho a França inteira um país lindo, lindo, maravilhoso. É pequeno comparado ao Brasil, mas ela tem, como o Brasil, cada região da França tem as suas particularidades. Todas elas têm características lindas, maravilhosas. Um pontinho para a Normandia. Eu vivi lá durante 4 anos e a Normandia é um charme. Eu posso simplificar dizendo que é um buquê de flores. A Normandia é linda, maravilhosa, e eu digo a todos que têm a oportunidade de viajar para a França, de conhecerem a Normandia. Ela é maravilhosa. A Bretanha também, os meus sogros moravam lá, e é uma região maravilhosa, maravilhosa. Mas o meu coração mesmo é do sul da França, onde nós moramos atualmente, nós moramos mais para o interior das terras do que no litoral, mas não estamos distantes. Nós estamos a 45 minutos, 1 hora do litoral. E toda a Côte d'Azur, toda, é imperdível, é linda, maravilhosa mesmo. Bom, nós temos 3 dicas tuas para quem vai para a França para conhecer. Vamos aproveitar e dar mais 3 dicas. Quem for para a França não pode deixar de conhecer, além desses 3 lugares que você citou. É que são grandes, né? Então, a Normandia é uma região grande. Então, Sim. Dentro da Normandia tem vários lugares para se conhecer. O litoral é maravilhoso. Paris, para quem não conhece, é imperdível. E Paris, fora desses lugares característicos, que são os mais badalados, a Tour Eiffel, o Arco do Triunfo, todos esses lugares bastante turísticos, tem bairros em Paris que são particularmente charmosos e que vale a pena se conhecer. São lugares em que a gente está lá dentro e a gente diz, não estamos em Paris. São lindos. Então, Paris, para quem quer conhecer, sair desses lugares, como é que se diz, mais badalados, conhecer um pouquinho, mas se aprofundar em Paris. Mas para Paris precisa uns bons dias, né, para conhecer alguns pontos, né? Uma boa semana. Uma semaninha, né? Uma boa semana para se conhecer um pouquinho de Paris. E na Normandia, toda a Normandia é linda, maravilhosa. Eu diria o Mont Saint-Michel, que é um lugar imperdível para se conhecer. Lindo, maravilhoso, conhecido mundialmente, também é um lugar que não se pode perder ou perder a visita. E lá onde nós moramos atualmente é toda essa região que vale a pena conhecer, porque para quem gosta de vilarejos, montanha, tem os Alpes que não estão longe dali, então, e a natureza dali é extremamente exuberante, é maravilhosa. Em junho,
A particularidade são os campos de lavanda. Para quem gosta de lavanda, até o fim de junho. Depois aí já começa o corte, daí os campos desaparecem. Mas os campos de lavanda também é uma atração imperdível. Quem nos acompanha, Kátia, pelo rádio, a gente convida para acompanhar em vídeo, no YouTube, no Facebook, no Spotify, porque lá, enquanto a gente fala desses lugares, a gente vai colocando fotos, imagens, e o pessoal também vai entendendo toda essa beleza que você está citando aqui. Bom, fora da França, vocês fizeram alguns passeios, o que vocês puderam conhecer? Conhecemos um pouquinho, a gente conhece bem a Bélgica, porque éramos vizinhos, então conhecemos bem a Bélgica, e fizemos uma voltinha Itália e um pouquinho em toda a Europa ali também, mas não existe nenhum lugar, exceto a França, que eu conheça tão bem. A França realmente eu ainda não terminei de viajar na França. Nós viajamos todos os anos para lá, percorremos um território muito grande ali, mesmo em volta de onde nós moramos, e todos os anos, antes de irmos, nós fazemos uma listinha de novos lugares para conhecermos. Legal. Então, sim, tem muitas coisas lindas a serem vistas. Tem brasileiros por lá? Tem. No norte, onde eu morei em Lille, 16 anos. E Lille, parece que eles fizeram um convênio, as universidades de Lille, porque a Lille é uma cidade extremamente jovem, com muitas universidades e que atrai não só europeus, mas muitos sul-americanos. E houve um convênio entre as universidades e 4.000 estudantes brasileiros foram morar lá, por um período curto. Um ano e meio. Alguns permaneceram, outros voltaram. Mas tinha muitos brasileiros em Lille, muito. Tem até uma associação. Os brasileiros se reúnem com bastante frequência, fazem feijoadas e música brasileira para matar a saudade. Legal. Já no sul, menos, bem menos. Kátia, quem está nos assistindo agora e quer conhecer a França, ou vai turistar, ou tem esse sonho de morar, trabalhar, viver lá. Quais seriam as tuas dicas? Você teve muitos desafios, né, quando chegou lá. E quais são as tuas dicas? O que quem está nos assistindo deveria se preocupar mais, se atentar mais antes de ir para lá? Olha, aprender o francês, mas porque para pleitear um trabalho já é um pouquinho complicado, sendo estrangeiro, então dominar a língua. Só o inglês não? Não. Precisa saber o francês. É essencial o francês. Entendi. Essencial o francês. Mesmo que o trabalho seja numa empresa multinacional, onde o inglês predomine, é necessário o francês. E um pouquinho de conhecimento, assim, senão eu acho que não tem muita dificuldade para quem quer trabalhar lá. Eu acho que não, é um pouquinho de coragem só. Legal. Reta final da nossa entrevista, passa rapidinho, nosso papo aqui está muito legal. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Que você contasse para a nossa audiência quem são os teus familiares, porque hoje você está aqui visitando a sua família, né? Quem é a tua família? Conta um pouquinho dessa tua história aqui em Marau. Então, Marau é o lugar onde eu tenho os amigos de infância e amigos que eu amo mais do que tudo, porque são pessoas com quem eu cresci junto. Minha família, a família de Conto, aquela do hotel, e toda a minha escolaridade do primário foi feita aqui. Eu tenho meus amigos de infância que nós nos encontramos e compartilhamos de momentos maravilhosos ainda. E uma das razões pela qual eu venho para Marau com prazer e alegria, fora a família, claro, é para encontrar esses amigos que são amigos maravilhosos. Então, é isso. Legal. Agradecer a Kitty, né, que nos indicou. Isto, a minha irmã, a Kitty. Legal. Através dela que a gente pôde conhecê-la e convidá-la para estar aqui. Eu quero saber uma última pergunta.
Por acaso, você já se passou pela Karen em algum momento na sua vida? Não, nunca. Mas há pessoas que nos confundem. Inclusive eu acho muito parecida, né? Eu sou mais velha que a Karen. Eu sou a irmã mais velha de todos ali nós somos 4 e eu sou a mais velha. Mas vocês são muito parecidas mesmo, né? Olha... Kátia, obrigado pela tua visita. Eu que agradeço o convite. Obrigado por ter vindo até aqui no estúdio. Eu acho que vai ser a única entrevista que vai ser presencial. O restante a gente vai ter uma distância longa aqui, né, dos nossos convidados. Eu imagino. Mas foi muito legal saber da tua história, dos teus desafios, da tua família e receber a tua presença aqui. Muito obrigada. Em Maranhense pelo todos. Mundo. Valeu, sucesso lá na França. Muito bem, obrigada a todos. Maranhenses pelo Mundo, mais uma entrevista que você acompanha no rádio e também nos nossos canais digitais. De volta, quarta-feira que vem às 4 horas com um episódio inédito. Sexta temporada de Maranhenses pelo Mundo. Oferecimento. Instituto Mix, para cada sonho, uma profissão. Alumaral, esquadrias de alumínio, vidro e PVC. CCAA, inglês e espanhol, com o melhor método e os melhores professores. Potatoes Burger, hambúrguer artesanal feito na hora. Giareta Odontologia, cuidando da saúde bucal da sua família. Personalize Viagens, fascinados pelo mundo. Sua viagem começa aqui. Realização, Mais Nova Amaral, com você em todo lugar.